Queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos na casa de Sebastião Marte. Como o nosso irmão Giovanni questionou, que eu falo rápido que ele não entende. Vou procurar falar mais pausado, né, para que facilite o entendimento de todos. E isso é para qualquer situação que houver necessidade de nós questionarmos. Às vezes as dúvidas aqui não tem como ser tirada, mas quarta-feira tem um atendimento fraterno. Qualquer dúvida, pegue as fichinhas e vá conversar com qualquer um de nós que atende, para tirar dúvida, porque somos nós os responsáveis pela nossa vida. Não podemos nos guiar pelos outros. Também uma colega questionando, mas esse assunto do capítulo 13 está sendo falado todo dia. Esse capítulo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subtítulos. Então, o capítulo, nós temos que falar toda vez, porque quem está vindo pela primeira vez não vai conseguir entender nada. Então, sempre nós reportamos ao título, para clarear o entendimento. Mas isso, quando tiverem dúvida, questionem, subam lá na quarta-feira, no entrevistador, peguem a ficha e tirem as dúvidas. Outro questionamento também de outra colega, eu li no livro que nós não podemos comer carne. A doutrina espírita não proíbe nada. Ela só aconselha que nós não exageremos nas coisas. Porque uma pessoa que é acostumada a comer carne, se ela parar de uma vez, ela vai adoecer. Então, nos dias de tratamento, nós recomendamos que tire os excessos, tanto da carne, quanto do café, né, do cigarro, todas essas extravagâncias que nós sabemos que afetam o nosso corpo físico e também o perispírito. Mas a doutrina não proíbe nada. Nós é que temos que fazer a nossa dosagem, porque somos dono do nosso destino. Nós sabemos, já recebemos várias orientações, que o milagre não existe. E nesse capítulo, quando nós falamos, né, continuamos estudando o capítulo 13, hoje nós vamos falar dos órfãos, e continuamos estudando o Evangelho segundo a doutrina espírita. Doutrina da verdade, que nos informa que somos nós os responsáveis pelo nosso destino. Seremos felizes quando soubermos aplicar a lei de justiça, amor e caridade. E nós vamos ver Jesus falar dessa caridade em quase todo o Evangelho. Hoje, no capítulo 13, nós novamente vamos falar que nós não devemos deixar que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. O que quer dizer isso? Que nós não devemos fazer a caridade com ostentação, mostrando para os outros o que estamos fazendo, porque vamos perder o privilégio daquela caridade. Porque se estivermos fazendo a caridade, se queremos que o mundo veja que estamos fazendo a caridade, nós já estamos recebendo a recompensa do mundo. Não temos mais nada que pedir para Deus. Não? Então, que a mão direita, né, que nós façamos a caridade sem ostentação. Porque Jesus vai estar vendo o que estamos fazendo. E é o que interessa para nós. Né? Porque somos responsáveis pelo nosso destino. Por isso é que nós sempre fizemos a reforma íntima, porque é próprio de nós, né, dosar a nossa vida pelo diapasão dos ensinamentos do Mestre. Né? Nós, na nossa intimidade, na nossa concepção, na nossa forma de ver a vida, ouvindo as palestras, lendo bons livros, nós vamos ver o caminho certo para seguir, sem olhar o outro. Né? Nós vivemos numa sociedade tão cheia de tanta controvérsia, né? Mas que nós procuremos observar o caminho reto, para que nós sejamos os responsáveis pelo nosso destino. No capítulo 6, dentro do Evangelho, em várias passagens, Jesus fala da caridade. Porque é importante. Um
dos ensinamentos maiores, amar a Deus e o próximo. Quando nós fazemos a caridade, quem é o nosso alvo? O próximo. E não temos o outro caminho, porque foi Jesus que trouxe esse ensinamento. O próximo é a nossa passagem para Deus. Ele quer que nós façamos o melhor para o próximo. E nós não aprendemos ainda isso. Mas com certeza um dia nós vamos conseguir aprender. No capítulo 6, ele fala do jugo leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas ele impõe uma condição, mais uma vez, amor e caridade. Então, é nós novamente sendo chamado para prestar a caridade. A caridade, segundo o apóstolo Paulo, mais uma vez ele frisando a caridade. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Mais uma vez falando da caridade, é observado que quando tem essas catástrofes, nós ficamos muito sensibilizados. Olha, na Ásia houve não sei o quê, morreu tantas pessoas, aquela vontade de ajudar, meu Deus, se eu pudesse ganhar na loto, eu ia ajudar. Mas nós sabemos que, de repente, dentro da nossa casa, pessoas precisam do nosso auxílio, da nossa conversa, da nossa orientação, e isso vale para tudo. Maneira de se alimentar, maneira de manusear, de utilizar o dinheiro, maneira de se vestir, tantas outras formas que nós podemos fazer essa caridade, porque estaremos ajudando aquela pessoa a viver melhor. É um vizinho que nós há uma semana não nos vemos e não vamos procurar saber o que aconteceu. Está doente, viajou, né? Na nossa pressa mesmo que nós hoje vivemos, precisamos parar para dar essa atenção. Quantas vezes estamos numa condução, observamos um idoso em pé e nós vivemos só para o nosso eu, isso acontece com todos nós, não percebemos que ele está em pé. Né? Por que nós não podemos fazer aquela gentileza naquela hora? Íamos ganhar esse bônus, né, dessa gentileza. Com certeza a pessoa ia agradecer, se não fosse com palavra, com coração, seria certo. E isso na nossa caminhada, nós temos que estar atentos, para que possamos fazer a caridade antes mesmo que nos peçam, que é a mais valiosa, de estarmos atentos a isso. Nós é que vamos ganhar com essa nossa atitude, de fazermos sempre o melhor onde estivermos, na nossa casa, colega de trabalho, observando o outro antes que ele nos peça alguma coisa. E a gente sempre frisa, né, aquele questão, quando eu ganhar na loteria eu vou ajudar. Mas nós sabemos aquela passagem que Jesus conta, que naquela doação que houve, né, na presença de Jesus, numa certa feita, lá numa dessas apresentações que ele fazia, muitos deram, né, várias fortunas, mas só que aqueles que deram aquelas fortunas, muitos era fortuna roubada, fortuna que não era de suor, como a gente fala. E uma viúva deu uma moeda simples, mas ela deu o que ela tinha de melhor. Era aquela moeda, a única coisa que ela tinha. E ela deu com o coração. Então nós sabemos, né, e a doutrina sempre frisa isso, que não é o tamanho que vale. Né? Se fizermos as pequenas doações na hora certa, é o que vale. É um gesto, é uma orientação. Nós observamos que sempre ali, naquela saída do hospital de base, às vezes que a gente está por ali, a gente observa
Irmãos perdidos, sem saber para onde vai. Vai no hospital de base, aí na volta. Qual ônibus que eu pego? Vou para onde? O que eu faço aqui? Onde é que eu vou? Coisas simples. E muitos passam, não dá atenção, não quer saber, não para um minuto para orientar. Estaremos fazendo a caridade e não vai custar nada. Vai custar dinheiro nenhum. Talvez um pouquinho de tempo. Então, nós devemos observar esses ensinamentos de Jesus. Porque no seu Evangelho, constantemente, ele nos traz essa necessidade da caridade. Porque estaremos fazendo o próximo. E é ele, a nossa passagem para Deus. Não tem outra forma. Né? Embora a nossa pressa, né? A nossa correria do dia a dia, que nós sabemos que não sabemos a hora que vamos, sabemos que vamos, não sabemos a hora. E interessante é que nós, né, vivemos nessa luta tribulada. Claro, o país capitalista nos obriga a isso, né, nessa correria da sobrevivência. Mas precisamos estar atentos, né, de querermos fazer essa espontaneidade, né, que nós aprendemos a isso, a ser essa gentileza espontânea. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que querias que nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais ódio, nem ressentimento, nem enfermidade, nem nada. Um dia nós vamos conseguir. Porque a caridade precisa ser expressada por todos nós. A caridade moral consiste em suportar umas às outras. Hoje, né, nós temos pouca paciência, né, dessa caridade moral, da necessidade da paciência. Porque somos muito e nós observamos, né, toda parte, os irmãos sendo tratados de forma com maior ignorância. Né, que nós que somos de Cristo, que somos cristãos, devemos estar atentos a essa forma de agir na vida, porque só somos nós que vamos ganhar com isso. Podemos ser taxados, né? É bobo, quer ficar fazendo as coisas, mas é nós que vamos ganhar. Porque quem pode muito e quem tem muito para nos dar é Deus. Né? E Ele estará nos observando e vendo o que nós estamos fazendo. Sede bons, caridosos, essa é a chave do céu, chave que tende em mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito, amai-vos uns aos outros. E um desses capítulos, que está dentro desse capítulo 13, é os órfãos, né, que um espírito familiar chama atenção dentro do Evangelho, que nós acolhemos esses órfãos, né, essas pessoas que perderam os seus pais, que precisam de acolhimento, que precisam de ajuda. É maravilhoso, né? Uma pessoa que, além de criar os seus filhos, ainda aceita educar outros irmãos, né? Mas que nós possamos estar atentos às crianças, né? Que os órfãos também, né, não deixam de ser uma criança. E na passagem do Evangelho de Jesus, ele pede, né? Deixe que venham minhas criancinhas, não desprezai. Conduz as crianças pelos caminhos da vida, ensinando todas as formas, tanto a parte, né, da alimentação, quanto a parte da educação. Porque nós vemos hoje, toda a nossa sociedade, né, os presidiários, né, as pessoas na droga, basicamente foram crianças que não tiveram aquela atenção do pai e da mãe. Né? Nós sabemos que a base principal da educação da criança é na casa, é na família. Nós não podemos nunca esquecer dessa passagem de Jesus, que ele recomenda que apoiemos as crianças, apoiemos os órfãos. Né? Não deixamos as crianças à mercê, porque elas precisam de governador. Elas precisam de uma direção para se conduzir, para se tornar homem de bem. E nós vemos hoje a nossa sociedade toda travada, toda cheia de problemas,
porque foram crianças que não foram conduzidas da forma correta. Então, pai, mãe, educador, nós que tivemos oportunidade, até os evangelizadores, né, dos templos religiosos, está atento na educação das crianças, está atento chamando as crianças para os ensinamentos de Jesus, né, da condução da melhor forma possível. E os pais sempre naquela linha do ensinamento da comida, da vestimenta, da educação, do respeito, né? Coisa bonita a gente ver a criança respeitar um idoso, né? Uma criança respeitar o meio ambiente, respeitar o animal. É muito bonito, né? Quem consegue educar seus filhos nessa direção. E precisa, de qualquer forma precisa, né? Principalmente nós que vivemos nessas cidades grandes, porque quando é interior o pai ainda consegue controlar um pouco, né? Porque não consegue ter muita influência do meio, mas a doutrina nos informa que viver isolado também não resolve, né? Que o meio é que vai nos provar quem nós somos, né? O meio é que vai nos dar essa condição de saber como nós estamos nos conduzindo. E quando nós já chegamos à idade adulta, nós vamos ser, né, aquele ser responsável, né, aquele ser caridoso, aquele ser temente a Deus. Não é temente a Deus de medo, não. Temente a Deus do respeito, né, do amor mesmo, fraterno. Aquele amor que a gente tem pelos pais, pelas mães. É esse amor que nós precisamos ter uns com os outros. Aquele amor fraterno, aquele amor do respeito, que é coisa boa, né? Um filho que tem essa dedicação com seus pais. Nós observamos a nossa casa, que atende o lar Maria de Madalena, estamos sempre lá, conversando com aqueles idosos, e é doído nós observarmos que a maior tristeza daqueles irmãos é a ausência dos filhos, né? A ausência do carinho dos filhos, que não substitui nada. Recebe o alimento na hora certa, o banho na hora certa, os voluntários estão ali fazendo mais que podem, mas eles não ficam felizes, porque os filhos não estão presentes, não visitam, né? Não estão ali para dar aquela atenção que eles precisam. Então, observamos que o carinho é muito importante. Né? Os voluntários tentam ao máximo substituir esse carinho dos filhos, mas não conseguem. Por mais que façam, ainda falta alguma coisa. Quando tiverem oportunidade, que visitem o lar dos velhinhos para conversar com aqueles pais e com aquelas mães que estão sentindo a ausência dos seus filhos, que também é uma grande caridade. Né? Eles ficam felizes quando nos veem por lá. E nos reconhece, e nos abraça, e nos beija. Muito maravilhoso. E também nós observamos a festa, né, do Lar Maria de Madalena, sábado e domingo passado, que foi assim maravilhoso, a presença dos que puderam estar ali trabalhando, ajudando, comparecendo. Foi maravilhoso observarmos a atenção do povo brasiliense, né, do pessoal do Núcleo Bandeirante, que estiveram presentes, que ouviram o chamado, e isso tudo foi muito gratificante, né? Continua sendo muito gratificante, essa nossa prestação de atenção, de disposição para fazer algo. E uma energia, quem esteve por lá pôde observar, uma energia tão maravilhosa, que você tem vontade de sentar e você não consegue, porque aquela energia te impulsiona para que você fique de pé, para que você trabalhe. Então, mais uma vez, observamos tanto que a caridade, que a espontaneidade de fazer algo, nos faz uma pessoa melhor, né? Nos traz para ter mais estímulo, para sermos mais felizes, chegando sempre nessa recomendação de Jesus, amar a Deus e o próximo, que nós não percamos essa oportunidade.
somos responsáveis pelo nosso destino, pela todas aquelas súplicas que nós queremos para a nossa vida. Todas as melhoras da nossa vida estão nas nossas mãos, quando soubermos observarmos os ensinamentos do Cristo. E não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas podemos começar hoje, modificando os nossos hábitos, né? Sermos mais atenciosos com aqueles que estão do nosso lado, amando-os, respeitando-os, orientando-os, né? Principalmente nessas épocas, né, que estão atravessando situações do povo brasileiro, né? O maior número de pessoas desempregadas, a política toda desordenada, mas temos que ficar firme. Sabemos que essa situação, qualquer hora dessa, vai ser estancada. É uma limpeza mesmo, né? Os irmãos que nos trazem essa informação dizem que precisa mesmo dessa alteração, precisa mesmo do que está acontecendo, né? Que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, estejamos com fé, estejamos atentos para que possamos atravessar as tormentas na paz, na harmonia e na caridade, conforme recomenda Jesus. Para finalizarmos, tem uma mensagem de Cassiano Cunha. Licença. Tem uma mensagem de Cassiano Cunha que eu gosto muito de ler. As mensagens dele são curtinhas, bem diretas. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. Uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte conforto da alma viva. É o templo da caridade, em que a verdade oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteia em sua luz. Espiritismo é escola, é o Mestre amado Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada.